Bom dia, bom dia. Fui pegar uma água. Tudo bem com vocês? Trouxe meus bonequinhos aqui para participar hoje com a gente, pra gente falar de posturas. Qual é a postura da abundância? Vocês sabem qual é a postura da abundância? Para quem não sabe, já fica aqui o meu convite. Na segunda e terça-feira eu vou dar uma aula, vou dar um curso, um mini curso de constelação familiar gratuito, tá? Todo mundo tá convidado. Chame a galera pra cuidar aí do seu interior, das suas posturas, porque é sobre isso, tá? A gente vai falar hoje aqui sobre as ordens do amor. Então, muitas vezes, eu comecei falando sobre isso, né? Sobre priorizar a família, a sua família. Mas você tem clareza de quem é sua família? Você sabe me dizer quem é sua família hoje? Sabe? O que é família? Existe uma grande diferença entre parentes e família. Quem é que sabe disso aí? Me conta. Eu sei que para a maioria de nós, isso que eu tô falando é algo muito desafiador de aceitar que a sua mãe não é mais seu parente, o seu pai, desculpa, não é mais sua família, seu pai não é mais sua família, um filho casado não é mais a sua família. São famílias descendentes da sua, mas são parentes. Família é a sua casa. Minha família é o meu filho e o esposo. Parabéns, Rê! É isso! É isso. A Rê já chegou chegando, hein? É isso mesmo. Nós temos a nossa família, né? Que a gente veio dessa família, a nossa família de origem. E tem as nossas famílias descendentes para quem aí? Quem aí já tem filho casado? Quem aí já tem filho que não mora mais contigo? E quem mora sozinho? Na verdade, eu creio que Deus não nos fez pra gente morar sozinho. Mas a família moderna hoje tem muitas pessoas que moram sozinhas e tá tudo bem. Isso é a nossa vida hoje moderna, né? Mas a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E aí, é claro que tem aí uma mãe que tem que cuidar, que hoje tá precisando mais da sua ajuda, mas eu sei que aí torna mais desafiadora essa postura, ou um filho, né? Mas mesmo assim, a questão principal que eu quero trazer hoje aqui são as nossas posturas internas. Porque isso primeiro precisa acontecer internamente, primeiro precisa acontecer dentro de você, essa mudança, esse posicionamento. Constelação familiar, né? Eu comecei falando, dando meu convite aqui para que vocês estejam. Quem vai estar comigo aí segunda-feira? Segunda e terça tem a aula de constelação, um curso gratuito. A gente vai fazer práticas lá de constelação, vai falar dos conceitos básicos da constelação. E constelação é sobre isso. O nome constelação não tem nada a ver com astros. Nada a ver. Na verdade, o nome constelação deveria ser mudado. Porque não tem nada a ver. Constelação, um nome original, um nome alemão, que se você traduzir ao pé da letra aqui para o Brasil, é posicionamento. O seu lugar de força. A sua posição de força. Esse é o nome da constelação. E aí foi traduzindo, foi para os Estados Unidos e lá chegou como Family Constellation e a gente, como a gente está mais próximo, né, a gente traduziu para cá como constelação. Quem trouxe a constelação para o Brasil, uma das portas, né, da abertura, foi a comunidade espírita, mas não é espiritismo, não tem nada a ver com religião, na verdade. Apesar de Bert Helling ter sido um teólogo e missionário católico que foi fazer sua missão nas tribos Zulus na África.
Então ele traz, né? Ele não gostava de misturar uma coisa com a outra, mas claro que ele traz o que ele aprendeu com o manual da vida para essa ferramenta terapêutica tão poderosa. Então, constelação familiar, ela é uma ferramenta terapêutica poderosa. E que fala sobre posicionamento, posição de força. Então, por isso que eu até trouxe os bonequinhos aqui, que já eu vou fazer uma demonstração para que fique muito claro pra gente que a gente precisa estar na nossa posição de força. Então, a gente precisa primeiramente ter clareza desse conceito família, porque é uma terapia que trabalha o nosso sistema, olha para o indivíduo não como uma pessoa, um ser vagando nesse mundo separado do todo, e que na verdade nós não somos. A Bíblia diz que nós somos um. Então, a psicologia, a psicanálise vai olhar o indivíduo sozinho. Já uma terapia sistêmica, ela vai olhar para o seu sistema. Como é seu padrão? O que você aprendeu? O que está aí, entronizado dentro de você? Essa repetição, esse amor cego, essa fidelidade invisível. Talvez você esteja identificado com um parente seu. Isso não é questão de que você, meu tio lá atrás, né, que foi excluído, reencarnou. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre você, alguém, uma exclusão que teve no sistema e você está identificado com aquilo. É como se o seu sistema tivesse falado assim, olha, aquela pessoa que foi excluída lá atrás não pode. O nosso sistema não aceita exclusões. Então, alguém precisa representar ele aqui. Para que isso seja visto no sistema, seja acolhido e aí sim seja resolvido. Tudo que a gente dá lugar para a gente ver em nós, para a gente sentir em nós, é a única maneira que a gente tem de deixar aquilo passar. Se eu ficar resistindo, aquilo não passa. Então, um padrão que está sendo repetido na tua vida, ele só vai passar a partir do momento que você incluir ele, você olhar para ele, respeitar e deixar ele passar. Tá fazendo sentido, gente, isso? Então, como eu falo para vocês sempre, que no sábado é uma live esquenta. Hoje é uma live esquenta em 2 sentidos. Sempre é uma live esquenta para o nosso encontro de segunda-feira, que é o clube. Então, na segunda-feira a gente tem um clube fechado. Como que você faz para entrar pro clube? Você se inscreve, tem uma mensalidade simbólica e você toda segunda-feira tem uma terapia em grupo. Ali a gente se une, ali a gente estuda um pouco mais sobre esse livro fantástico da doutora Clarissa, que é um livro bem desafiador de entendermos. Então ali a gente estuda ele página por página, deixando meus bonequinhos caindo aqui, deixando todo esse conhecimento, essa sabedoria decantar ali no nosso ser. A gente vai ali digerindo cada parágrafo desse livro aqui tão poderoso, porque Jesus foi o primeiro, o mais poderoso contoterapeuta que existiu. Através das parábolas, através das histórias que ele contava, nós fomos indo ali naquele tempo, as pessoas foram sendo transformadas. E essas parábolas, elas são tão vivas e tão transformadoras até o dia de hoje. Mais de 2000 anos, essas histórias que Jesus contou, essas parábolas, elas mexem no nosso profundo. Quem aqui já leu uma parábola e se sentiu ali tocado? Viraram chaves, teve transformação, teve cura. Talvez doeu muito ali a princípio, mas teve cura. Jesus nos ensinou que através de histórias nós seríamos profundamente tocados. Por isso que é contoterapia. É uma terapia através de um conto, que muitas vezes, não estou falando que substitui, mas muitas vezes vai te tocar mais do que numa sessão, tá? E tudo vai depender. Tem pessoas que só ali no grupo já estão se terapeutizando e tá tudo bem. Às vezes faz uma sessão aqui, outra ali. Eu tenho minhas alunas que muitas vezes elas me procuram e falam: Lu, tô precisando de uma sessão de constelação. Tô precisando olhar para algo com mais cuidado.
Olhar, minha alma está chamando para eu observar isso, porque questões emocionais, feridas, traumas são questões de alma. E a sua alma, ela muitas vezes te trava para você não ver. Porque ela acredita e ela sabe que você não está preparado para ver algumas coisas. E coisas tão óbvias, mas a gente tem pontos cegos. Coisas óbvias que você fala assim, meu Deus, estava na minha cara. Eu sabia disso, mas por que eu não fazia? Você não estava preparado para observar isso. Porque observar vai doer. Vai ter o tempo de luto, né? Nós somos cíclicos, né? Vai ter a descida para você pegar força para a subida. E a constelação familiar, ela fala sobre posicionamento, né? Então eu trabalho dentro do clube tanto a contoterapia quanto a constelação familiar, tá? E na segunda, então eu falei, né, que aqui é uma live esquenta por 2 motivos. Primeiro, por causa do nosso encontro de segunda-feira, que é de manhã, do clube, e por conta da aula que é à tarde, à noite, tá? A aula gratuita do curso de constelação é segunda e terça-feira, às 20 horas. Aqui no livro tem a gente tá na página 219. Peraí que eu tô sem óculos. 219. O amor pela alma. E aqui fala que a alma feminina, ela sabe fazer, ela tem posturas que são instintivas. E posturas femininas da nossa alma a nossa alma sabe que em alguns momentos precisa guardar. Ela confia. Essas são as posturas femininas da alma. E ela sabe que você tem que fazer a sua parte. E é aqui que eu quero entrar, tá? Deixar aqui só um gostinho para vocês. Faça a sua parte. E eu quero deixar uma pergunta aqui. Você tem feito a sua parte? Me responde aqui se você tem feito a sua parte. Você sabe qual é a sua parte? Então, o amor pela alma é assim, essa questão da gente se reverenciar a alma, porque muitas vezes a gente está se reverenciando ao ego. O ego é a criança ferida. Quando você se sente abandonada, rejeitada, mal amada, não vista, não pertencente, fora do seu lugar, dando mais do que recebendo, recebendo mais do que dando, que são as posturas do nosso ego, da criança ferida. Com muito medo das questões que você viveu lá atrás repetirem aí, que você repete mais ainda, você está se reverenciando ao ego. O seu ego é seu Deus. E a alma não, a alma sente. A alma, ela se conecta ali com o espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, né, vamos dizer ali, o ego, ele não se conecta diretamente com o espírito, mas a alma sim. E a alma sabe que nós passamos por questões aqui nessa vivência física para evolução. Então, você tem feito a sua parte? E para fazer a minha parte, eu preciso estar ajustada, ou pelo menos na jornada para se ajustar sobre as leis do amor, as ordens do amor, que são as 3 leis. Quais são as 3 leis? Nós vamos falar mais sobre isso na segunda-feira. Jéssica maravilhosa, que linda, você tá aí. Cris falou, eu tenho feito. Parabéns, Cris. É isso aí. É isso aí. E a gente precisa estar em harmonia com as leis, que são as 3 leis, as ordens do amor. Ou seja, qual que é a primeira lei? É o pertencimento. É parar de excluir pessoas. É parar de excluir comportamentos. Ah, então eu vou ter que andar com todo mundo, Luciana? Até com as pessoas que me feriram? Não, não é sobre isso. Mas é sobre você dar um lugar para aquela pessoa na sua história. Ela fez parte.
A Eli falou, estou na jornada para me ajustar, mas reconheço que deveria fazer mais. Mas você tá na jornada, Eli, você tá aí. Você tá aberta pro novo, aberta para aprender, aberta. A gente vai aprender, vai testar, vai errar, vai voltar. É normal, é uma jornada. E para cada um vai ser de um jeito, de um tempo. Quando você está desajustada nessas leis, você tá fraca, capenga, xoxa. Quem tiver aí se sentindo fraca, capenga, xoxa, é porque tá muito desajustado, muito desajustadas, quando comparado com as leis que trazem ordem para sua vida, as leis do amor. Amor, gente, Deus é amor, mas Deus é justiça. Não existe amor sem justiça, sem ordem. Tipo vó, sabe? Só quer amar. Até a avó precisa ter ordem. Então existem posturas de abundância dentro da mulher. Só que ela precisa estar no seu lugar de força para entender isso. A mulher, ela tem o instinto, né? A mulher, ela tem esse sexto sentido, ela tem essa sensibilidade, vamos dizer assim, em conseguir observar o mundo invisível. Existe o mundo visível e o mundo invisível. Tanto o mundo invisível aqui fora, quanto o mundo invisível principalmente aqui dentro. Porque o meu mundo interior, ele reflete no meu mundo exterior. E o exterior no interior. Mas eu preciso ir corrigindo posturas aqui dentro. Então, essas 3 leis me ajudam a corrigir essas posturas. Então, a primeira lei é o pertencimento. A segunda lei, entendeu? Todos têm o direito de pertencer. Na segunda-feira, à noite, nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Segundo, a lei da hierarquia, que é a lei do é a lei da ordem, né? Quem veio primeiro, honrar os que vieram primeiro. Então, toda vez que eu julgo, que eu critico os meus pais, vou colocar aqui, ó, meus pais. Toda vez que eu julgo, critico os meus pais, me coloco aqui, ó, de igual para igual com eles. Minha mãe não consegue resolver as coisas sozinha. Ela precisa de mim, eu sou imprescindível para ela. Nossa, minha mãe, meu pai, ele não consegue tomar decisões, eu vou ter que tomar decisão por ele. O namorado da minha mãe, a namorada do meu pai. Toda vez que você julga, critica o casamento deles, você está julgando eles de igual para igual, dizendo assim, eu sei mais que você. Toda vez que você faz isso, deixa eu colocar aqui para trás, você assume uma postura na vida de pequena. Toda vez que eu me coloco como grande diante dos meus pais, eu vou pequena para a vida. Toda vez que eu acho que eu sou imprescindível, que eles dependem de mim, que eu preciso cuidar deles. Então eu não cuido mais, Luciana? Claro, tudo depende, gente. A gente precisa ser o adulto dessa história para avaliar isso. Não avaliar com esses olhos de criança, que lá atrás ficou casado com as dores dela, com as dores dele. E hoje você acha que você precisa tomar essas posturas, né? Deixa de cuidar da tua vida para cuidar da vida deles. Então, dentro da ordem, né? Lá na segunda-feira eu vou entrar mais nesse detalhe de posturas. Tem a tua postura dentro, se você trabalha dentro da empresa, respeitar os que vieram primeiro, respeitar os que estão em cargos acima do teu. É a lei da hierarquia. Eu sei que muitas vezes é desafiador. Entre os irmãos. Mas meu irmão mais velho, Luciana. Minha irmã mais velha, você não tem ideia. Se eu deixasse pra ele cuidar disso. Aí você lá, mais nova, vai lá e assume tudo isso. Sai do seu lugar de força. São escolhas. São escolhas. Quais são os resultados? O que você está querendo plantar? O que você está querendo colher, na verdade?
Tá plantando batata e tá querendo colher o quê? Melancia? Não vai colher batata, entendeu? E por último, a lei do dar e receber. Observe na sua vida se você tem dado mais do que tem recebido. E essa lei, ela se aplica em quem? Essa lei do dar e receber. Essa lei do dar e receber, ela se aplica em situações de igualdade, marido e mulher, noivos, amigos, sócios, colegas de trabalho que têm o mesmo cargo. Mas vamos falar em relacionamentos. Você tá lá, ó, no seu relacionamento. Deixa eu puxar mais pra cá. Aí, você dá. Essa pessoa não dá nada, ou dá muito pouco. Aí, o que você faz? Você vai lá e dá mais um pouquinho. Aí, o que você faz? Essa pessoa nem se moveu. Você vai lá e dá mais um pouquinho. Isso te enfraquece. Existe essa lei do equilíbrio. Você dá, isso é para todos, tá? Uma amiga, uma sócia, uma parceira de trabalho. Você deu, ela não deu, você para. Avalia essa relação. Começando por você. Começando pelas suas posições internas. Então, essas são posturas que a nossa alma quer que a gente aprenda. E a gente precisa falar, alma, eu quero aprender. Alma, eu quero ver. Então, na segunda-feira de manhã, para quem faz parte do clube, nós vamos falar sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos, na página 219, lá no finalzinho, o amor pela alma. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa diferença do ego, da alma, como eu faço para me observar, eu tomar essas posturas, a gente vai fazer alguns exercícios para tomar essa postura do adulto. O adulto faz sua correria, o adulto sabe. Eu comecei perguntando o que para vocês? Você tem feito a sua parte? Então, cada vez mais que você assumir a posição do adulto, mais você vai fazer a sua parte. O seu corre. Mas você precisa assumir a sua posição do adulto. Ai, mas meu pai não fez isso, Luciana, meu pai não me deu, ninguém liga pra mim, na minha família. Faz a sua parte agora. Como eu costumo dizer, não existe adulto abandonado. Tome a sua porção adulta e faz a sua correria. Para fazer sua parte, você precisa assumir essa posição do adulto. Então, nós vamos falar sobre isso na segunda-feira de manhã. E na segunda-feira à noite, tá? Segunda e terça, nesse curso de constelação Essentials, você vai aprender o essencial ali para aplicar na sua vida. Se você já é terapeuta ali, você já vai entender muitos conceitos também para aplicar nos seus atendimentos. A gente vai entrar melhor sobre as 3 leis, as ordens do amor. Então hoje eu passei aqui, dei uma pincelada aí para vocês nessas leis, como é importante. E gente, não tem como. Não tem como. Não existe uma forma de você tomar sua posição de força. Não existe uma forma de você estar forte para fazer a sua parte sem resolver essas 3 leis. Você pode estar se perguntando, Lu, tem pessoas que eu conheço que não conhecem sobre essas 3 leis e elas estão fortes e elas estão aí, né, desenvolvendo seu projeto. Até eu coloquei aqui, né, a gente precisa, uma coisa que a gente falou bastante nesse conto, a gente está trabalhando no conto do Patinho Feio, essa questão da nossa mãe interna e como a gente tem trabalhado os nossos filhotes. Quem são os nossos filhotes? Os filhos biológicos, os projetos, a nossa arte. Então, tem pessoa que instintivamente ela tá botando esse negócio pra quebrar, tá fazendo, entendeu? Ela vai lá e faz. E que interessante, Lu, ela nem conhece sobre essa questão dessas 3 leis. Porém, instintivamente, elas estão em ordem. Ou elas estão se colocando em ordem. Constelação não é a única ferramenta que existe. Ela é uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço. Mas não é a única. Muitas vezes ela já foi lá, já se autoconheceu, já conheceu algumas técnicas, algumas estratégias e já está colocando isso em prática e já está destravando. E se você for olhar na vida dela, ela está em ordem com essas 3 leis. Ou está nesse caminho, se colocando ali,
respeitando seus pais, entendendo que eles foram quem eles deram conta de ser, entendendo que eles não são super-heróis, eles vieram aqui para falhar. Os nossos pais, eles são quem a nossa alma precisava. A nossa alma sabe do que a gente precisava. Deus escolheu onde você ia nascer. É aquela porção que você precisava. Então, quando você olha para a vida dessa pessoa que está fazendo sua correria, que está avançando, que está crescendo na vida, em todas as áreas, pegue alguém aí que você admira. Não estou falando 100%, mas na maioria das vezes, ela está em ordem com as leis. Ou com duas, e ali está numa terceira trabalhando, ou já com as três. Dificilmente ela está em ordem com uma só. Ela já não julga mais internamente o seu sistema, os seus pais. Ela se coloca como menor. Ela já está mais com equilíbrio no dar e tomar, no dar e receber. Por quê? Porque uma pessoa que está fazendo a sua correria, fazendo a sua parte, ela já entendeu que cada um tem que fazer a sua parte. E que ela não pode ficar ali babando o ovo de algumas pessoas, não. Que ela tem que, fazer a parte dela. E cada um vai fazer a sua. Entendeu? Não é questão de egoísmo. Ela já aprendeu a se amar primeiramente, para depois amar o outro. Porque isso é mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ela já entendeu que ela tem que se amar. Ela já entendeu que tem que se amar. Ela já entendeu, ela já tá ali reconciliada com Deus. Dentro da crença dela, tá? Tô nem falando de religião. Às vezes você que tá lá direto na igreja, orando, rezando todo dia, não está tão apaziguado com Deus quanto outras pessoas que talvez não façam isso. E não tô falando que você não tem que fazer, tá? Mas são posturas internas que a gente tem que observar. O que está motivando a gente a fazer isso? Tá fazendo sentido, gente, isso? Bom dia, Victorina. Chegou, maravilhosa. Então, a lei da hierarquia, a lei do dar e receber, não dá para você se apaziguar com a lei do dar e receber sem se amar primeiro, sem cuidar de você primeiro. Sem se acolher. E a lei do pertencimento. Parar de excluir pessoas. Por que a gente se exclui pessoas? Ai, Deus me livre aquela pessoa, aquela outra. Porque a gente tá na criança, tá no ego, na criança ferida. Então tem pessoas que mesmo sem conhecer, elas já desenvolveram isso. Estão fazendo sua correria e estão crescendo, tá avançando. Porque elas estão fazendo a parte delas. Mas se Deus permitiu que essa ferramenta chegasse até nós, é porque é o que a nossa alma precisava para a gente corrigir posturas internas. Eu corrigi muitas posturas internas com a constelação. Amo as outras ferramentas que eu trabalho. Eu tenho uma formação, as meninas, muitas que estão aí já estão na formação, que é constelação familiar com ferramentas de PNL à luz da Bíblia. Então, ela junta aí duas ferramentas que, para mim, na minha vida, foram poderosas, foram transformadoras. Coisas aconteceram nos últimos anos da minha vida, depois que eu comecei a me autoconhecer, a mudar meus pensamentos. A PNL nos ajuda isso, a entender a estrutura do pensamento e mudar o pensamento, assim muda o sentimento e muda os resultados. E a constelação só veio completar tudo isso. Questões que eu não conseguia observar, que estavam sim me travando, e a constelação me ajudou a observar. Então, e a luz da Bíblia, por quê? Porque muitas pessoas falam, esse negócio não é de Deus, não é de Deus, isso não é de Deus. Então assim, tá, prove-me que não é de Deus, porque eu vou te provar na Bíblia que ferramentas terapêuticas são poderosas e são de Deus. Tá? Como existe uma ferramenta tão poderosa quanto a constelação, que é para tratar o sistema familiar, que é para te ajudar a liberar perdão de pai e mãe, que é para te ajudar a honrar seus irmãos mais velhos, se você
for das mais novas e fazer você assumir o seu papel, se você é uma das mais velhas, assim como eu não assumi o meu papel, sendo uma das mais velhas. Aprender a incluir pessoas no meu sistema familiar que não estavam incluídas, não vistas. Fala pra mim, gente, se não é de Deus. Lu, eu vi a missionária tal, uma pessoa que é de Deus, que é usada por Deus, falando que isso não é de Deus, ela não deve conhecer bem. E tudo bem, tá bom? Tava falando sobre isso com o Davi ontem. Ele estuda no colégio presbiteriano. E aí ele tava comentando de um professor, né? Que o professor, ele é muito, digamos que religioso, né? Então, assim, ele segue muitas leis do que, não que tá na Bíblia, mas do que a igreja que ele vai dita, né? Tem um nome, isso me fugiu agora. Então, não sei aonde você frequenta, se é uma igreja, uma instituição, onde é. Ali vai ter as regras do homem e as regras, né? E as regras do homem e as questões que estão escritas na Bíblia. Então, tem homens que interpretam algumas questões e que vão criar ali umas regras. E tá tudo bem. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Agora você precisa aprender a avaliar, a usar o seu poder de pensar para avaliar. Porque assim como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. Se você não tem o poder de avaliar nenhum lugar que você vai escolher para você frequentar, que de lá onde você vai morar, com quem que você vai se relacionar, o que vai acontecer na tua vida. Então a gente precisa aprender a dar clareza para os nossos pensamentos. O que eu quero para minha vida? Ele falou, sim, é de Deus. A Amanda falou, o curso da Lu, da constelação, é maravilhoso. Coraçãozinho para você, vai. Cadê? Às vezes sai, às vezes não sai. Meus bonequinhos estão aqui, às vezes não saem. É maravilhoso. Então vamos lá. O curso da Lu de constelação é maravilhoso. Primeiro trabalhamos em nós e vamos colocando tudo em prática e isso vai mudando sua vida e visão. Só façam. Obrigada, viu, minha querida Amanda? Lindona. Muito bom. Se chama fanatismo. Exato, Vicky. E aí, mas tá tudo bem também, porque foi o jeito que aquela pessoa escolheu, entendeu? E eu tava ensinando isso pro Davi. Eu falei, não é, Davi, que a gente acredita, né? Quem acredita em Deus Pai como Pai, Jesus como Filho, quem aí acredita? Acredita que nós somos irmãos. A Bíblia fala sobre isso. Então, aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha que pensa diferente de você, não deixa de ser irmão porque pensa diferente. Não é porque vai ter uma irmã que vai vir aqui nas redes sociais e vai falar, a constelação não é de Deus, você tá mexendo com esses bonequinhos. Quem já falou pra vocês, agora você tá mexendo com esses bonequinhos aí, isso não é de Deus. Ok, é a visão dela. E ela não vai deixar de ser minha irmã por causa disso. Possivelmente a gente não vai andar juntas, né? E tá tudo bem. Nós não fomos feitos para andar junto com todos. Nós somos feitos para conectar com alguns que estão próximos a nós, entende? Deixa eu ver o que a Lê colocou aqui. Meu coração saltou quando conheci a constelação. Fui perguntar para a direção da minha igreja e foi negado eu estudar a técnica. Ai, Senhor. Aí fiquei triste, mas fui para a psicologia. Antigamente a psicologia também era mal vista. Nossa, o que eu escutava de gente falando de, né? Nossa, precisa de psicólogo. Era bom que a gente resolvesse tudo só com a Bíblia. Essa é a verdade, né? Que a gente não precisasse de nutricionista, porque na Bíblia fala sobre alimentação. Era bom que a gente precisasse de advogado, porque lá fala de um monte de questões de leis, pra gente já se resolver com nossos irmãos, né? Porém, Deus permitiu que nós nos especializássemos em algo para ajudar as pessoas. Então ela colocou a igreja e foi negado eu estudar a técnica. Aí eu fiquei triste, fui estudar psicologia. Hoje estou no 6º semestre. Parabéns, Alê! Parabéns, viu? E olha, é o meu ponto de vista, tá? Mexer com esses bonequinhos aqui, gente.
É uma bênção. Eu costumo dizer para as meninas, eu faço aqui na mesa e tem os bonequinhos na água, né? Na água é pior ainda, porque na água eles se movimentam. A gente vai fazer na água na terça-feira. Terça-feira, quem tá lá no curso, quem não tá, se inscreva, entra lá no curso. É de graça, tá? É grátis. Vai lá. E aí, a gente vai fazer na água, né? Com as tampinhas de garrafa. Eu sempre faço essa técnica que é muito transformadora. Mas você vê mexendo ali, você fala, ai meu Deus, tô mexendo. Aí você fala assim, eu tenho problema com a minha mãe. Aí você põe a tampinha representando sua mãe e vai parar lá longe. Ou fica de costa pra você. Então você fala, meu Deus, né? Isso é de Deus. É de Deus, gente. Ali só tá acessando. O que é um campo mórfico? Esse é o nosso campo de memórias. A gente carrega o campo de memórias. E a constelação nos ajuda a observar e trabalhar isso. Então algumas pessoas falam, tá mexendo com os bonequinhos, né? E os bonequinhos nos ajudam a desenhar. Eu falo, gente, eu vou desenhar aqui pra vocês, tá? Ó, eu poderia só estar falando aqui. Gente, a lei do equilíbrio, do dar e receber, se você dá mais e o outro não dá, eu poderia estar falando isso. Mas olha como fica muito mais interessante eu falar aqui pra você. Olha, gente, a lei do equilíbrio. Se você dá e o outro não dá, não dê mais nada. Porque se você deu e o outro não deu nenhum passo, você dá mais um, você enfraquece. Entende? Eu poderia estar falando também, assim, ó. Se você se vê maior que os seus pais, você vai pequeno pra vida. Mas aí com o bonequinho eu consigo representar pra você. Eu falo, olha, se você se vê grande diante dos seus pais, você vai pequena pra vida. Se você se coloca como pequena diante dos seus pais e aceita os pais que você teve, para de criticar eles, de querer mudar eles, você vai grande e forte pra vida. Entende? É isso. Mexer com esses bonequinhos é isso. É desenhar o mundo exterior, entendeu? Ali falou, lá também eles abominam, mas entendi. KKK. Porque eles falam que não tem comprovação científica. Em partes tem. Em partes, tá? Questão do campo mórfico. Em partes tem. Porém, ela na totalidade não, porque ela tem uma parte ali teóloga, apesar de Bert Helling não falar. A ciência também, hoje a ciência está, vamos dizer assim, validando algumas questões na Bíblia, mas antes não validava, tá? Mas veja na prática, veja os resultados. Quem aí passou já por constelação ou comigo ou com outra pessoa? Eu vou perguntar comigo, tá? Porque eu conheço algumas pessoas que passaram, não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu tenho o meu jeito de fazer. E que viram o resultado, nem que internamente, mas que já tá ganhando força para isso. Fala para mim. Ou que participa do clube, das aulas. Mas agora já cheguei em minha maturidade. Parabéns, Ale. E estou disposta a estudar a técnica. Aí sim vou poder falar e sentir. Exato, mulher. Isso aí. Tomou seu lugar de força de adulta. Porque realmente é muito forte o chamado para esse conhecimento. Ai, até me emociona, Ale. Sabe por quê? Porque a maioria das que entram fala sobre esse chamado forte. Fala, eu estudei psicologia, psicanálise. A gente tem uma querida lá que ela estudou veterinária, psicanálise. Ela fala, mas a constelação me emociona. E me identifiquei muito com você. Que legal, Ale. Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Muito bom. Muito bom, gente. É sobre isso. Tem mais um monte de coisa boa para falar aqui, mas eu vou deixar para segunda-feira.